Olá, pessoal, estão escutando a Oi. gente? Olá. Façam um joinha aí para a gente saber que vocês estão ouvindo. Boa noite. Estou vendo aí o pessoal falar que sim. Eu estava com o meu microfone aqui aberto e resolvendo coisas, desculpem, mas acho que agora já temos bastante gente aí. Apesar de que a gente teve 30 inscritos ou mais, então vai chegar gente aí durante o workshop, mas não tem problema, eles vão pegando à medida que a gente for avançando. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Camila, quem não me conhece. Estou aqui com a Josi hoje. Oi. Nós nos conhecemos no curso de produção audiovisual e desde então a gente está aí nessa batalha, tentando produzir, tentando fazer conteúdo audiovisual. Eu trabalho normalmente no roteiro e na direção, ela trabalha na produção e como atriz. E vamos tentar hoje trocar um pouquinho de conhecimento com o que a gente aprendeu até o momento, né? Claro que não dá para falar tudo, porque são poucas horas, né? É pouco tempo para falar tudo, é muita coisa, muita informação, mas eu acho que já dá para ter uma ideia de pelo menos como começar, né? Então, essa, na verdade, é a pergunta principal que não quer calar. Como começar? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que a gente fez para poder ir ilustrando melhor isso que a gente for falando. Então, deixa eu botar aqui. Estão conseguindo visualizar aí? Sim, está dando para Sim. ver. Bom, isso assim, como por onde começar, né? Existem milhares de formas que a gente pode produzir, seja um curta-metragem, um vídeo institucional, um documentário, um filme de longa-metragem, mas a gente tem que começar por algum lugar, de preferência de uma forma que esteja ao seu alcance, né? E como que a gente pode fazer isso? A gente pode juntar os amigos, né? Se você não tem grana, não tem uma verba, você pode juntar com os amigos, filmar com o celular. Hoje em dia é muito comum isso, né? Os celulares hoje têm as câmeras são muito potentes, né? Você tem celular aí que filma em 4K. E aí você pode juntar os amigos, eu e a Josi já fizemos muito isso no passado, a gente tinha um canal no YouTube chamado Caixa Preta, e aí a gente fazia, gravava cenas de humor, sketches, e aí a cada uma vez ou duas vezes por mês a gente juntava a galera, conhecidos e colegas do próprio curso de produção audiovisual, e aí a gente fazia, inventava, um dirigia, o outro escrevia, o outro editava, e aí ia fazendo. E com isso a gente ia aprendendo e ia também criando portfólio, né? Porque isso a curto prazo vai ser muito importante, porque quando você começar a tentar pleitear verba, né, para os seus projetos, você tem que ter algum currículo, alguma coisa que seja amadora para você mostrar, né, que você já fez alguma coisa, que você tem algum conhecimento. Então, isso vai ser muito importante, não só para aprender, mas para também criar o seu portfólio. Agora, se for, né, agora dando um passo à frente, queremos fazer algo com verba, né? A gente precisa de dinheiro para poder fazer algo um pouco maior. Bom, aí existem três formas de conseguir isso. Primeiro, você pode tentar investir um dinheiro próprio, né? Você tem um dinheiro guardado, você quer apostar nessa ideia, você pode fazer isso, você pode pedir, né, apoio da família, dos amigos, inclusive existe hoje, né, o financiamento coletivo. Não sei se vocês devem conhecer aí, ou em inglês, crowdfunding. Existem plataformas para isso, né? Eu coloquei aqui até aqui uma fotinho que é da Vaquinha, existem vários sites próprios para isso. Você coloca seu projeto lá e aí divulga para os seus amigos e eles vão cada um, né, dar um pouquinho, você normalmente dá uma recompensa em troca daquilo, né, em troca daquele dinheiro que eles estão dando, e aí você vai tentando. Se não for assim, você pode tentar vender o seu projeto, né, para empresas privadas, ou seja, para os canais, para as produtoras, para as plataformas de streaming, né, e existem feiras do mercado audiovisual para isso. Tem o Rio to See, que eu coloquei aqui também numa foto aqui, que é uma das feiras mais importantes que acontecem no Brasil, no Rio de Janeiro. E ali
existem várias empresas que estão procurando projetos para poder comprar, né, para poder desenvolver. E aí você vai, normalmente tem um ingresso que você compra, às vezes é gratuito, e aí você vai tentar participar dessa feira e vai inscrever o seu projeto. E vai mandar para o que a gente chama de players. Players são os canais, as produtoras, né, as plataformas de streaming. E esses players, eles vão aceitar ou não fazer uma reunião com você. Então, durante a feira, existem os períodos de agendamento de reunião com um lado e o outro, né? A pessoa que tem a ideia e esses players, né? Que são as pessoas interessadas, as empresas interessadas. E aí elas podem aceitar ou não fazer uma reunião com você, para você falar e vender a sua ideia. São normalmente reuniões rápidas de 20 minutos, então você tem que saber vender o seu peixe muito rapidamente e convencer aquela empresa de que vai valer a pena investir o dinheiro da empresa na sua ideia. Claro que não é assim, em 20 minutos toma aqui o dinheiro. Esse é o início de uma longa negociação, né? Vão ser, às vezes, anos para você finalmente conseguir, né, fechar um negócio com uma Netflix da vida. Né? Isso é o ápice, né? É o que todo mundo quer. Mas, claro que não é Existem fácil. exemplos, né, Camila, de projetos que levaram 10 anos, aquele Round 6, o 3%, que é brasileiro, inclusive. Às vezes você recebe um não, né? Aí você tenta de novo, na feira do ano seguinte, essas feiras elas se repetem, todo ano tem a feira. Hoje, com a pandemia, também existem feiras online, então é possível você participar de uma feira que acontece lá no Nordeste, lá no Sul. Então, isso é muito legal, abriu um pouco as possibilidades nesse sentido, né? E aí, se não for dessa forma, qual a outra possibilidade? Você pode tentar essa verba através de verba pública, né? Ou seja, são os editais, as leis de incentivo, que eu acho que para quem está começando é um pouco mais fácil do que tentar vender o projeto para uma empresa privada, porque esses editais, né, as leis de incentivo, eles seguem uma regra, né? Seguem todo um protocolo que tem que ser obedecido, tem pontuação, você consegue acompanhar isso para realmente se inteirar do meio e tentar fazer parte daquilo. As empresas privadas são mais complicadas, porque elas têm as próprias leis, né? Então, elas podem aceitar ou não e não precisam dar satisfação para ninguém. A verba E pública eles não. não vão pegar a gente também sem experiência, muito difícil. Exatamente. Os editais, inclusive, eles têm editais que são próprios para pessoas que estão iniciando. Então, é muito legal, porque existe possibilidade. Você pode entrar como pessoa física, às vezes, pessoa jurídica, mas aí a Josi vai falar mais detalhadamente dessa parte aí, que é com ela. Josi, você está sem Botei de volta. Então, para participar de um edital, geralmente você precisa de uma pessoa jurídica, tem editais que aceitam pessoa física, e a pessoa jurídica tem que ter pelo menos 2 anos de atuação já no mercado cultural. Então, se você não tem, eu acho que é a hora ou de você se juntar com alguém que tenha já um CNPJ ativo, às vezes pode ser MEI, a grande maioria dos editais tem aceitado MEI, a não ser esses editais maiores, como Ancine, FSA, que são coisas para série longa, que é uma alta demanda de verba, né? Eles não aceitam, que o MEI nem comporta, que o MEI é só até 80 mil, né, por mês, por ano. Então, eles só aceitam a empresa mesmo, uma produtora constituída. Mas tem editais também que aceitam pessoa física. Eu acho, na minha opinião, que todo mundo deveria ter pelo menos um CNPJ para entrar. E assim, quem não tem, já pegar, fazer agora. Porque, tenho que ter só daqui a 2 anos. Mas se você não começar agora e criar um CNPJ agora, daqui a 2 anos você não vai ter também. Então, já tem que ir trabalhando isso e fazendo. Enquanto isso, vai fazendo parceria, sabe? Com pessoas que já tenham e negociando o seu projeto e colocando lá de começo. E existem várias formas de você encontrar esses editais. Como que eu vou encontrar um edital para eu participar, para ver alguma coisa que se encaixe o projeto que eu tenho, seja lá curta. Geralmente, né, quem está começando, começa com uma metragem, um documentário, alguma coisa assim. Então, esse site, que é editaisculturais.com.br, ele tem todos os editais que estão acontecendo no momento. Então, você pode olhar lá as datas, né, e ir estudando, e dando uma olhadinha quais as categorias que tem,
quais os tipos de que eles aceitam, se eles aceitam empresa, se eles aceitam pessoa física, e você vê naquilo que acha melhor para você participar. Vamos para o próximo slide. Eu vou começar hoje explicando um pouco para vocês como que eu vou participar de um edital. Como é que é um workshop que a gente falou, vou fazer alguma coisa que nunca ninguém fez pela gente, a gente queria mostrar realmente como que é, assim, eu não sei nada, eu quero começar agora. Então, como que é? A gente se baseou pelo portal que é o Desenvolve Cultura, que tem aberto muitas oportunidades para quem está começando. Eles têm agora, que fizeram esse que a gente, inclusive, está com esse workshop, que é o Cultura Presente nas Redes, que abriu para somente para pessoas físicas, e também o Retomada Cultural 2, que já teve o 1 e agora está tendo o 2, que é para curtas-metragens, desenvolvimento de projeto, tem diversas categorias. Tem uma que é categorizada também, que é sobre o bicentenário, então tem um tema específico nesse edital, então você tem um projeto dentro desse tema. Então, vamos lá. Aqui no portal Desenvolve Cultura, é o portal do Rio de Janeiro. Então, ele é somente para pessoas que residam no Rio de Janeiro, tenham ou um CNPJ dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, se você mora em São Paulo e empresa ou tudo seu em São Paulo, não pode participar aqui. Aí, o que você vai fazer? Vai procurar, acho que Camila, o próximo, vai procurar dentro das possibilidades aqui, dentro do Instagram, de várias secretarias de cultura de vários estados, você vê, deixa eu ver, o meu estado é São Paulo, eu vou lá, é o SPCine, eu acho que é o nome, SPCine ali, É o de São Paulo. Secretaria de Cultura de São Paulo, né? Normalmente você vai encontrar o resultado para aquela rede social da secretaria, e lá eles vão ter o link, né? Na página principal do Instagram, normalmente tem o link do portal onde você vê todos os editais e faz inscrições, né? E através dali você pode ficar acompanhando os editais que vai abrir para o seu estado também, além daquele link que eu já passei, aqui é uma coisa mais direcionada para o seu estado. Aí você vai procurar, se você mora no Nordeste, vai procurar do Nordeste, lá do seu estado específico. Eu hoje vou falar do Rio de Janeiro, tá? Não quer dizer que vai ser igual para todos os estados, mas geralmente é bem parecido. Então, vamos lá, vamos começar. Vai, Camila, próximo. A gente vai começar, você consegue abrir, então, Camila, o edital aqui, só para a gente passar. A gente vai falar um pouquinho mostrar aqui como é um edital. Primeiro que um edital, quando a gente olha pela primeira vez, a gente fala, que merda é essa? Falando bem... Porque, assim, é tanta coisa que tem ali que você não tem familiaridade com aquilo, que você fala assim, eu nunca vou conseguir fazer um projeto. Aí você lê a primeira, você lê a segunda, você lê a terceira, quando chega na 10ª vez, você entende umas coisas. Aí você vai assim, depois que você vai pegando o hábito, você já vai conseguir ir só nas partes que realmente você precisa saber. Você lê uma vez, mas depois você não precisa ficar lendo, porque você já vai pegar essa familiaridade com o edital. Mas não é fácil no começo. Ainda mais assim, para quem nunca fez um curso, para quem está se jogando. Eu nunca fiz um curso antes de eu tentar fazer Lei Rouanet, essas coisas, fiz tudo sozinha na raça ali mesmo. Fui fazendo, aprendendo, e depois a gente fez o curso de produção audiovisual que abriu um pouco mais o leque para a parte de editais, foi onde abriu algumas dúvidas. Mas se você não fizer na prática, curso nenhum vai te ensinar, é a prática que te ensina. Vamos lá. Aqui eles fazem uma apresentação, depois eles passam por uma introdução, que às vezes você não entende muita coisa, e tem muita pegadinha dentro de edital também, então você tem que ler, porque às vezes você entende de um jeito, eles estão entendendo de outro, e daí quando você bota no edital, estava tudo errado, mas é assim que se aprende. Não vou ter como ler o edital inteiro aqui, por causa do tempo, muita informação também para vocês, e isso não adianta. Depois vocês pegam um edital e começam a fazer essa prática de entendimento. O objeto da chamada emergencial, por exemplo, ali vai falar tudo que eles estão procurando. Aqui eles estavam procurando propostas de produção de diversos segmentos, coisa que agora no Retomada Cultural 2 não tem, que é
é bem diferente. É um para circulação, e o, se eu não me engano, e o outro é do bicentenário. Então, são coisas totalmente diferentes no outro edital. Só que esse podia qualquer tipo de projeto. Aqui ele está dizendo o tipo de proponente, que é aquilo que eu falei, tem que ter pelo menos 2 anos, tem que ser residente no estado do Rio de Janeiro, essas coisas todas. Aqui, como que tem que ser o responsável pela execução, nesse caso aqui, só aceitava a pessoa jurídica e aceitava a MEI também. Como que tinha que ser o orçamento, as primeiras obras. Aqui, propostas artísticas e culturais oriundas de proponente que já tenha produzido no máximo 2 ações culturais. Então, não podia ser uma pessoa que nunca fez nada na vida, vou lá para escrever, vou fazer um negócio. Não, porque o currículo também do proponente conta em alguns editais, como aqui está contando, que precisava pelo menos 2 obras. Mas também não mais do que isso, né? Na verdade, ele diz que não pode ser pessoas muito experientes, para dar oportunidade para principiantes também, o que é muito bom, né? Não, é que tem várias categorias dentro do edital. Tem editais que pedem as primeiras obras, dando para iniciantes, e outros que precisa mais de muita experiência. Esse último agora tinha que provar pelo menos 2 anos de portfólio. Esse outro de retomada cultural. Aqui sobre as categorias, ó, tinha a categoria A, que era a circulação, esse daqui, ó, exclusivamente, isso que eu estava falando, exclusivamente para a produção de primeiras obras. O de R$100.000 era para produção de projetos ou manutenção e circulação, no caso de teatro, ou tipo esses cinemas itinerantes, essas coisas que fazem. Aí explica sobre como correspondente aos recursos financeiros, que eu não tenho como explicar isso tudo detalhadamente para vocês. Das condições de participação. Aí aqui vai explicar tudo aquilo que você tem que colocar no projeto, que é sobre a documentação. Isso vocês têm que ter muita atenção em relação à documentação, inclusive. Tem que estar sempre com todas as certidões da sua empresa em dia. Eles são muito rígidos em relação a isso e pedem muita coisa. Essa parte aí é bem... Assim, para quem não tem familiaridade com burocracia, vai se bater um pouquinho, mas consegue. Tudo a gente consegue, né? E tem que respeitar muitos prazos, e perder o prazo já era o projeto. Você, às vezes, pode perder um projeto muito bom, você perdeu o prazo, tanto antes de você ser aprovado, quanto depois. Então, dentro do edital, vai dizer o que você precisa. Geralmente, a sinopse, o que mais, Camila? Justificativa, sinopse, você que escreve mais. Às vezes tem que mandar o roteiro já pronto, né? Depende do edital. O cronograma, faz o plano de comunicação. Isso, planilha orçamentária, que tudo isso eu vou explicar para vocês nos próximos slides como fazer. Tá? A gente só está fazendo essa introdução mesmo. Então, é basicamente isso, um edital. Dá para ver o tamanho do negócio, né? Que não é fácil. Ter uma familiaridade com isso, então só lendo, praticando, tentando. Eu até aconselho a vocês assim, pegarem um projeto que vocês nem acham que vai dar muita coisa e tentar um edital muito pequenininho para vocês praticarem, quem nunca fez um edital na vida, sabe? Acho bem importante, a prática que leva em todos os lugares. A gente pode tirar isso, então, Camila, vamos seguir. Bom, eu vou falar um pouquinho assim da equipe técnica, né? A equipe de formação do audiovisual. A gente trabalha com diferentes departamentos, né? Tem departamento de roteiro, produção, arte, som, enfim, vou explicar um pouquinho do que cada profissional e cada departamento faz. Porque, assim, o cinema, né, a produção audiovisual é sempre um trabalho em equipe. São muitas pessoas que a gente normalmente precisa, né? A não ser que você realmente queira fazer aquele esquema inicial de se juntar, por exemplo, né? Igual eu e a Josi. A gente se juntou, uma fazia uma coisa, outra fazia a outra, vai com o celular, e aí vai. E aí você vai tentando e vai fazendo e com poucas pessoas, mas à medida que o projeto vai crescendo, a equipe também vai crescendo. E aí todo mundo tem a sua importância, né? Então, começando ali pelo roteiro, que é a base de tudo, né? Por onde o trabalho começa. Você tem uma ideia, você vai escrever, né? Vai botar aquilo no papel. Normalmente, ou é um roteirista ou mais. Hoje em dia, por exemplo, essas séries aí que a gente assiste, nunca é um roteirista só. Existe uma sala de roteiro que é criada
com um roteirista-chefe, que é quem teve a ideia, né, que é o detentor da ideia, e aí vão ter vários outros roteiristas que vão colaborar de alguma forma. Então, um é responsável pelos diálogos, o outro é responsável pelas ações, ou não, né? Ou todo mundo escreve meio que junto ali, e um vai lapidando a ideia do outro. Existem, inclusive, programas específicos para escrever roteiro. Eu coloquei 2 exemplos aí, que é o Final Draft ou Writer Duet. Eu uso esse segundo. Ele é gratuito, você consegue achar ele online, e ele é muito bom porque ele já tem a formatação correta de um roteiro. Porque muitas vezes, quando você vai enviar um projeto, o próprio edital ou a empresa para quem você vai enviar, eles pedem que o roteiro seja enviado na formatação padrão. Existe uma formatação padrão de roteiro. E aí você tem que saber como é que é essa padronização, né? Então, esses programas, eles já fazem isso automaticamente. Você vai escrevendo e eles já vão meio que colocando onde que é a fala, onde que é a ação, ele já vai colocando ali da forma da diagramação correta. Então, é bom, assim, você pode até fazer no Word, por exemplo, mas depois jogar para dentro desse programa, aí o programa já conserta tudo automaticamente. Então, é bem legal saber, pelo menos, que isso existe para, né, quem tem intenção de escrever, começar a buscar esses programas. E aí, assim, para você escrever uma ideia, né, você escrever um roteiro, infelizmente, quando você está começando e você não tem, você ainda não tem um portfólio, você não tem uma verba grande, você tem que se adequar à realidade, né? Você não pode, vou escrever aqui um filme que acontece em Nova York, não sei o quê. Legal, a criatividade não tem limite, né? Só que, se você quer executar esse seu projeto, você tem que pensar qual é a probabilidade real de você conseguir executar um projeto que tenha cenas muito mirabolantes, né? Então, as chances vão diminuir. Se você escreve algo muito mirabolante, para você vender essa ideia para uma empresa privada, ela sabe que ela vai ter que desembolsar um dinheiro muito grande para realizar aquilo, ou então um edital, você vai ter que conseguir um edital que tenha um orçamento capaz de concretizar aquilo, né? Então, para quem está começando, é melhor ter um pouco mais o pé no chão e pensar, não, vou escrever uma história mais simples, né, enfim, dar uma de produtora e já tentar vislumbrar como é que aquilo, na realidade, se encaixaria. Muitas vezes, por exemplo, nos editais, você tem que pensar também em assuntos e projetos que tenham algum cunho social. Então, por exemplo, a verba pública, né, ela gosta muito de contemplar projetos que tenham algum cunho social. Vou falar de igualdade de gêneros, vou falar, enfim, de uma série de questões sociais que vão provavelmente ter prioridade. Então, é mais fácil você ser contemplado com um projeto como esse, porque, por exemplo, na justificativa do seu projeto, você vai colocar lá qual é o ganho que a sociedade vai ter com esse projeto. Apesar de ser um entretenimento, ele tem também um ganho para a sociedade. Então, uma série de coisas que você pode fazer para tentar também iniciar. E aí, depois, quando você já tiver um currículo, você pode viajar um pouco mais nas ideias, né? Porque aí você já vai ter um nome, um conhecimento, e aí vai ser mais fácil você vender uma ideia mais mirabolante. Produção, setor de produção, a Josi vai falar aí um pouquinho para a gente como é que funciona. Está sem microfone, Josi. Toda vez eu esqueço de desligar. Então, o produtor executivo, ele é aquele que faz toda a parte burocrática do negócio. Ele que vai organizar, vai fazer a prestação de contas, vai liberar a verba, vai dizer o que pode gastar, o que não pode. Então, é ele que vai fazer todo esse, inclusive, digital, que vai fazer o orçamento, que vai organizar toda essa planilha e vai passar para a direção o que eles podem gastar, vai falar, cenário, você pode gastar tanto. E vai organizando isso, vai fazer a parte de contatos de equipe, toda essa parte burocrática é o produtor executivo. O diretor de produção é aquele que fica no set, ele fica acompanhando tudo no set. E organizando é o responsável pela produção de set. E tem os assistentes de produção, né? Tem o de set, tem o assistente de produção executiva, e eles dão um suporte ao diretor de produção e ao produtor executivo. O produtor executivo, ele raramente vai ao set, ele fica mais em escritório mesmo, resolvendo tudo.
o diretor de produção que vai para o set mesmo. O diretor de locação é aquele que define onde que vai ficar, né, onde vai ser a locação, ele que vai atrás, que vai procurar o melhor local, vai ver toda a infraestrutura que precisa para gravar as cenas daquele roteiro. E ele que vai ficar em contato direto com a pessoa responsável por essa locação, vai negociar tudo, vai estar lá no dia, então é tudo o diretor de locação. Eu acho que, complementando aquilo que a Camila falou, eu acho que todo mundo tem que fazer produção na vida. Eu sou um roteirista e eu não sei produzir. Beleza, mas tenta um negocinho de produção na cabeça, porque sem isso você não consegue botar projetos para frente. Você tem que pensar em números. Falar, quanto que eu vou gastar, será, se eu fizer um texto assim, assim, assado, com esse cenário, que você já, com a experiência também, você vai ganhando isso, e aí você vai vendo que é viável, porque não é aquilo que a Camila falou, não adianta eu escrever um negócio lá para Nova York e eu não tenho dinheiro nem para fazer aqui na Baixada Fluminense. Então, o negócio é esse, só complementando. Sim. Bom, aí tem o departamento de arte, né? A arte é tudo que envolve tudo que está no cenário, a maquiagem, o figurino, o cabelo, todos os objetos de cena, tudo que você vai ver ali em cena, né? Todos esses objetos fazem parte da arte. Então, tem a pessoa responsável pelo cenário, pelos objetos, tem a maquiadora, né? Que muitas vezes faz o cabelo, figurinista. Som é quem é o técnico responsável por captar o som no dia da gravação, né? Então, ele vai normalmente ter o equipamento dele, ou você vai ter que alugar o equipamento, né? Tem o técnico de som, que é quem capta, né? E tem o microfonista, que às vezes, quando se tem uma verba maior, você consegue contratar 2 pessoas diferentes, né? Não uma só, que é quem coloca o microfone. Fotografia. A fotografia, basicamente, é a alma quase, né, do cinema, porque ela é o que define a imagem, né? Então, o diretor de fotografia, ele é responsável, junto com o diretor, por colocar aquelas ideias que estão em forma de texto, transformar aquilo em imagem. Porque quando a gente tem um roteiro, é tudo texto, né? É só texto. E aí, como é que eu transformo isso em imagem? Vai ser um plano fechado, que eu vou pegar só o rosto dos atores, ou não, eu quero um plano aberto, onde eu vou ambientar toda a cena, né? Eu quero mostrar a paisagem, ou eu quero uma câmera de cima para baixo, de baixo para cima, e aí tem os nomes, né? Plongé contra plongé. E aí, assim, é uma infinidade de possibilidades, câmera correndo, câmera parada, e isso tudo é o que vai definir a imagem, o filme visualmente, como vai ser. Através da fotografia. Então, assim, é um dos setores mais importantes, né? Se é que a gente pode falar assim, já que tudo é importante. Mas é realmente o que define a imagem, como o seu filme vai ser visualmente. Então, tem o assistente de fotografia, tem o cameraman, ou o câmera, né? Como a gente fala. O fotógrafo still é normalmente o cara que é responsável por fazer fotografias mesmo, né? Porque quando a gente fala o setor de fotografia, a gente está falando de diretor de fotografia, não da fotografia estática, né, mas da fotografia em movimento. E o fotógrafo still é aquele que vai fazer, por exemplo, fotos para divulgação do filme. Então, por exemplo, tem uma cena acontecendo, ele vai lá, tira uma foto daquela cena, e aquela cena vai ser o cartaz, por exemplo, do filme. Ou ele pode fazer o making-off, às vezes tem um profissional especificamente para o making-off. Ou às vezes não, é o próprio fotógrafo still que vai fazer isso. Foquista é o cara que faz o foco. Então, assim, quando é uma produção maior, tem uma pessoa para cada coisa. Tem o cara que está ali na câmera, que é o cameraman, tem o diretor de fotografia, que foi quem vislumbrou toda a imagem, tem o foquista, que é o cara que fica só fazendo foco. Existem focos automáticos, claro, mas, né, às vezes você quer uma coisa específica, você tem que ir lá fazer o foco. E tem toda a equipe de iluminação. A iluminação faz parte da fotografia. E aí, botei o nome de gaffer, né, que normalmente é o responsável técnico pela iluminação. A iluminação também é uma coisa muito importante. A fotografia e a iluminação são meio que uma coisa só, né? E aí, enfim, isso tudo vai definir como a sua imagem, como a imagem do seu filme vai ficar. E o produtor de elenco, que é o responsável por buscar, junto com o diretor, quem vai fazer parte, né, daquele elenco, quais são os atores que encaixam naquele perfil.
Direção. Bom, temos o diretor e os assistentes de direção, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a direção no próximo slide, porque é uma função bastante extensa, então não vou parar aqui agora para falar sobre isso. Vou falar sobre a finalização, que é quando o filme está... Depois que você gravou tudo, né, acabou a gravação, você pega todo aquele material e você vai finalizar aquilo. Então, o que significa? Você vai fazer a edição, né, montagem e edição. É a mesma coisa? Não exatamente. Montagem é você ter na sua cabeça como você quer montar aqueles pedaços, né? Você quer pegar essa cena, você vai juntar aqui nesse pedaço. E a edição é a parte técnica de você botar no computador, mexer nos botões, programar, né? Usar os programas. Muitas vezes a pessoa tem uma boa noção de montagem, então os diretores, né, os bons diretores, eles acompanham muito a montagem, porque eles vão junto com o editor, falar, olha, junta aqui, bota aqui, arrasta para lá. O diretor não tem essa capacidade técnica de editar, mas ele tem a noção da montagem. A gente vai fazer também a edição de som, que muitas vezes você tem que equalizar o som, às vezes um microfone de um ator ficou mais baixo que do outro, então você tem que equalizar tudo aquilo. O nome disso é mixagem, né? Tem um mixador que é responsável por fazer isso. E aí tem o Foley. Foley é essa imagem que eu coloquei aqui embaixo, não sei se está dando para ver, porque tem um quadradinho aqui, vou tentar colocar mais para cá. Normalmente, quando é uma produção maior, que se tem mais verba, os projetos gostam de fazer isso, utilizar esse recurso chamado Foley. O que é isso? A captação de som é feita só dos atores, então você só capta as falas e todo aquele som ambiente você não vai captar no dia, você vai inserir na pós-produção. Então, por exemplo, esses dois que estão aí, né, um cara com um sapatinho e a mulher com uns talheres na mão, eles vão assistindo o filme dentro de um estúdio e aí eles vão recriando aqueles sons. Então, o cara está andando, ele vai batendo o sapato no chão, no ritmo, né, do andar do cara, e ele vai recriando aqueles sons, porque aí fica um som mais claro, mais nítido, uma qualidade infinitamente maior do que se você captasse esse som no dia, né, no set, no dia da gravação. Agora, isso é para quando tem dinheiro, né, porque é algo muito caro, então, quando não tem verba, grava no dia mesmo o som, né, e tenta se fazer o melhor possível com aquele dinheiro. Tem o colorista, que é quem vai fazer o trabalho de cor, porque muitas vezes você capta uma imagem numa cor naturalista, né? A câmera vai captar ali mais ou menos como é, mas você não quer aquela imagem, você não quer aquela cor, né? Você quer dar um tom meio de época, então você vai pedir para o colorista jogar um tom mais amarronzado por cima, você quer dar uma coisa mais deprimente, você vai pedir para ele jogar um tom mais negro naquelas imagens, então isso tudo vai mudar o seu filme, vai mudar a cara do seu filme, né? E aí, então, assim, eu já estou falando um pouco das fases do projeto, né? A fase do desenvolvimento, a pré-produção, produção e pós-produção. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas fases pelo ponto de vista da direção. E depois a Josi vai falar pelo ponto de vista da produção. A direção, ela participa de todo esse processo, né? Às vezes, desde o inicinho ali, às vezes desde o desenvolvimento, alguém, né, está escrevendo o roteiro, já está conversando com o diretor, às vezes ele próprio escreve o texto. E aí, assim, ele começa já de cara pensando qual é o universo, como é que ele quer aquele filme, porque o filme ele vai acontecer de acordo com a visão do diretor. Então, por exemplo, ele quer que seja um filme, vamos supor, um texto de comédia, mas ele não quer uma comédia escrachada, ele quer uma coisa mais elegante, mais glamurosa, ele pode dar referências, ele pode falar, olha, não, eu não quero essa série estilo Friends, por exemplo, eu quero essa série num estilo mais, um humor mais inteligente, enfim, ele vai pegar aquele texto, né, aquele roteiro, e ele vai tentar visualizar como é que aquele filme vai ficar. E aí, a partir disso, ele vai criar todo um universo de como ele acha que aquele filme tem que ficar visualmente, para, a partir de então, ele começar a trabalhar junto com toda a equipe. E aí ele vai direcionando, né, as pessoas da equipe, por exemplo, o pessoal da arte, olha, gente, esse filme, eu quero que seja né, um filme que passe uma classe, uma coisa elegante, então o figurino vai ter que ser de acordo com essa visão do diretor, né? A locação também, ele imagina
como ele acha que tem que ser, por exemplo, a casa do personagem. Essa personagem, ela é de classe média, então vamos pegar uma casa mais ou menos assim, mais ou menos assado. Então, ele vai dar realmente a cara do filme, né? Ele vai dizer como ele imagina, e aí toda a equipe vai trabalhar para que o filme seja o mais fielmente possível à visão do diretor, né? Ele vai fazer a decupagem. O que é a decupagem? Tem uma fotinho ali, eu botei, que é traduzir em imagem junto com o diretor de fotografia como é que vão ser as cenas, né? Eu já falei um pouquinho, cada plano é de uma forma, né? Vem a câmera daqui, dali, a movimentação da câmera, como é que isso vai se traduzir em imagem. Então, o diretor é responsável por fazer isso juntamente com o diretor de fotografia. Ele é responsável também por ajudar a escolher o elenco, então ele vai falar com o produtor de elenco, olha, eu quero atores nesse perfil. Né, ele vai sugerir algumas coisas, e aí o produtor de elenco vai levar opções para ele, olha, eu tenho esse, dentro do perfil que você vislumbra. E aí ele vai escolher, né, dentro daquelas opções, vai ensaiar com o elenco, vai fazer alguns documentos que eu coloquei aqui, ordem do dia, plano de filmagem, enfim, são documentos que normalmente o assistente de direção vai fazer, e que são documentos para organizar como vai ser aquela filmagem, né, no dia da gravação. Então, a gente vai gravar primeiro cena tal, depois cena tal, aí a gente para o almoço, depois a gente volta com ator tal. Então, tem que ter todo um planejamento para que no dia da gravação você minimize o máximo possível os erros, né? Porque você tem tantas horas de gravação. Então, você tem que tentar que nada vai dar errado. Normalmente, várias coisas dão errado, mas você tem que tentar minimizar isso o máximo possível, né? Então, tem que estar tudo muito bem organizadinho na pré-produção, para que quando chegar o dia da gravação, né, que é a produção, esteja tudo mais ou menos ali fluindo. Agora, quem, né, não participa desse meio, quem não tem nenhum conhecimento no meio, às vezes acha que o diretor só está lá para falar ação, né, ação e corta. E é claro que não é assim, né, já estou falando aqui tudo que o diretor faz já desde lá da pré-produção, e no dia das gravações também não é só, né, a corta, a ação, enfim, é uma série de coisas que o diretor tem que ter em mente, porque como é a visão dele, só ele sabe se aquele filme está dando certo ou não. Então, assim, por exemplo, está gravando uma cena, está tudo ok, o som está ok, a imagem está ok, o foco está perfeito, mas ele está vendo que não está acontecendo a magia do cinema, né? Vamos chamar assim. Não aconteceu, por exemplo, se é um casal, não teve química, não rolou, não ficou bom. Então, ele tem que fazer, ele tem que falar, né? Expor a sua visão para todo mundo ali, para a equipe, claro, e conversar e falar, olha, gente, não está legal ainda, vamos fazer de novo, porque eu já estou vendo que lá na frente, quando eu for editar, essa cena não vai casar com essa, não vai dar certo. Então, assim, ele tem que estar muito atento para tudo que está acontecendo, para realmente ele fazer com que não seja apenas também um filme técnico, né? Ah, tecnicamente está tudo ok, mas e aí? Não está acontecendo, eu estou... porque o filme, ele quer comunicar alguma coisa, né? Ele quer emocionar, ele quer, enfim, fazer rir, ele quer comunicar algo. Então, o diretor, ele também é muito responsável por isso, para ter essa visão maior e ver se realmente está acontecendo o que ele planejou de acontecer. Porque aí, na pós, ele vai sentar junto com o editor, e aí, sim, ele vai ter um quebra-cabeça enorme para poder montar, take tal ficou melhor, esse take não ficou bom porque não deu continuidade. Às vezes, acontece muito isso, né? Você vai gravar uma cena, a cena posterior você grava só no dia seguinte. E aí, esses atores que estavam saindo de um lugar e entrando no outro imediatamente depois, já estão totalmente diferentes, emocionalmente eles não estão com aquela continuidade emocional, e aí, para isso, o diretor também tem os assistentes de direção, tem um continuista, que eu acabei deixando de lado, não falei ali na equipe, e tudo isso para que, quando for gravar no outro dia, tudo esteja realmente fluindo, como se aqueles atores tivessem saído daquele local e entrado imediatamente depois na próxima cena, né? Mas não, eles gravaram isso no dia, na semana seguinte, às vezes gravaram a cena a mesma luz, inclusive, dia, noite. Isso, luz, maquiagem, figurino, tudo tem que ter uma continuidade. Então, assim, é muito detalhe, por isso que precisa de assistente de direção, enfim, é uma série de coisas que não pode ficar para fora, ficar de fora. Aqui embaixo eu coloquei um exemplo de como seria a luz, a cor, né, num trabalho de pós-produção. Aqui à direita
está a cor natural, né? A esquerda é um trabalho já de cor que foi feito em cima daquele filme de acordo com a visão do diretor e do diretor de fotografia, né? Um tom mais amarronzado, enfim. Tudo isso vai ser feito na pós-produção, porque não adianta você ter um material lindo que você gravou lá no dia, deu tudo certo, e aí vai para a edição e você não faz um trabalho bem elaborado. Às vezes uma música que entra um pouquinho antes, um pouquinho depois, muda tudo, muda o filme todo. Então, é uma parte muito importante, né, dos projetos, dos filmes, a edição, essa parte da montagem, finalização, enfim. É muito importante. E aí o diretor vai acompanhar tudo isso, desde lá do início até a entrega final do filme, né? O filme pronto, toma, tá aqui. Então, isso aí é todo o trabalho do diretor. E agora a Josi vai falar um pouquinho dessas fases do projeto, só que pelo ponto de vista da produção. Agora vamos um pouquinho de prática, né? Porque eu acho que isso que falta muito a gente ter acesso. Ai, como que eu faço um orçamento? Não sei nem o que colocar, não sei como que eu começo. Aqui eu acho assim, ó, sempre você tem que tentar pegar um modelo a primeira vez, para você saber um rumo, para você se basear como seguir no seu projeto, porque assim, muito na teoria, a gente não consegue desenvolver uma coisa tão boa e saber se aquilo está certo, daí a gente fica com muita dúvida, então, sempre assim, você tem um amigo que já faz um projeto, me manda um modelo de orçamento de um projeto seu, para poder aprender. Acho que isso é muito importante nesse primeiro momento. Então, é que na pré-produção, de um orçamento, a gente sempre coloca aquilo que a gente vai usar realmente dentro da pré-produção, né? Nesse caso, a gente vai ter que pegar o roteirista. Aqui você vai ver, no caso aqui, a gente colocou mês e verba, trabalhou dentro disso, mas eu poderia ter colocado como cachê aqui também. Então, isso é indiferente. Eu quis colocar que eles iam trabalhar durante um mês por esse valor. E não era somente um cachê para uma diária, você poderia também colocar como diária. Tudo vai do ponto de vista daquilo que você vai usar daquele profissional. Então, coloquei o roteiro, o diretor, como a Camila falou, já começa na pré ali ralando, o produtor executivo, que é ele que já está fazendo tudo, inclusive ele já começou antes, né? Porque ele que fez o edital, inclusive, que inscreveu tudo, o assistente de produção, né? Daí bota figurino, porque vai ter que começar a pesquisa de figurino já antes. Nesse caso aqui era um projeto pequeno, então a gente não colocou produção de elenco, não colocou metade das coisas que a Camila falou lá na parte de equipe, porque não tinha verba, é um projeto pequeno de um curta-metragem, é para quem realmente está começando. A gente não adianta eu querer abraçar o mundo se eu não vou ter dinheiro para pagar, então a gente tem que ver quantos profissionais eu consigo para fazer aquele projeto e fazer bem feito também. Não adianta a gente pegar, não, vou botar ali só meia dúzia de gente, a gente consegue fazer e depois o resultado final é um horror e aí você não consegue mais aprovar nada e você não tem um bom projeto para portfólio. Então, aqui, ó, a locação, inclusive, também, e os objetos de cena, que é aquilo que a arte vai ter que fazer para a pré-produção. A produção, a gente já inclui de novo o diretor, assistente de direção, executivo, que é todo mundo que continua, né, trabalhando depois na produção. O diretor de produção, que é quem vai para o set, assistentes, o técnico de som. Nesse caso aqui, a gente só botou um técnico de som. A gente não ia ter verba para botar mais coisa, então só um técnico para fazer ali o negócio para a gente. O elenco principal, aí tem o elenco coadjuvante, a participação, daí também, no caso, se tivesse figuração, era colocar figurantes também. Maquiagem, cabelo, você pode botar separado. Se você tem uma maquiadora e um cabeleireiro, também pode botar separado. Esse aqui é só um modelo de um projeto pequeno. Aí vai ter a figurinista, o material para maquiagem. O material de maquiagem você também pode embutir junto com a maquiagem e cabelos, facilitar depois na prestação de contas. Tem um monte de coisa que você vai pegando os macetes depois, sabe? No nosso caso, a gente tinha animação no nosso projeto, então a gente teve que colocar aqui a parte de animação, ainda que a gente trabalhou com uma verba bem reduzida, porque não foi fácil ainda, né, achar bons profissionais dentro da verba que a gente tinha, mas a gente conseguiu e ficou um projeto muito bacana. Combustível a gente gasta, né, vai visitar a locação, vai fazendo várias coisas, vai ter que pagar para alguém vir, de elenco, coisas assim.
alimentação, né, que a gente tem que comprar para a equipe nos dias de set, despesas de set diversas. Acabou a pilha, meu Deus, a pilha do negócio que está gravando, do Zoom lá que está gravando o áudio. O que a gente faz? Tem que ter a verba de produção para comprar isso. A gente não previu ali, porque a gente não sabia que ia acabar a pilha. Então, a gente tem que ter uma verba de produção para esse tipo de coisa. Vamos para os próximos. E aqui, despesa de set diverso também, que se encaixa também dentro dessas coisas que acontecem no set. Tá? E aqui na pós-produção, por exemplo, a gente tem que pagar o editor, a coloração, o design gráfico e mídias sociais, porque você tem que ter uma divulgação do projeto. Nesse caso, a gente botou design gráfico e mídias sociais, porque a gente tinha uma parceria com a assessoria de imprensa que trabalhou o nosso projeto gratuitamente. Aí a gente não colocou essa parte lá por causa disso. Mas, geralmente, nessa parte também tem que colocar, ou na parte de divulgação, que tem também em alguns orçamentos, que daí você coloca tudo que você vai fazer na divulgação. Então, daí é o design gráfico, mídias sociais, assessoria de imprensa, se você vai pagar algum anúncio, alguma coisa, daí você paga tudo aquilo que você vai fazer de divulgação. Tem alguns editais que até eles colocam um limite, 20% do orçamento para fazer a produção, 5% para fazer a divulgação, daí depende muito de edital para edital. No nosso, a gente também colocou uma legenda transcritiva, a gente colocou legenda em português, não em inglês. Também poderia incluir, se a gente quisesse, colocar uma legenda em inglês para participar de festivais, por exemplo. Só que a verba era muito apertada, então a gente não conseguiu fazer essa parte, por exemplo. Contador. O contador, porque você vai ter que pegar todas as notas que você vai fazer a prestação de contas e mandar para ele. Ele que vai ter que se virar lá para colocar dentro da tua contabilidade depois. Então, você paga e coloca o contador com elaboração de relatório de prestação de contas. Esse daqui tinha que ser muito bem pago, viu? Porque a gente se lasca. Pensa numa parte que se lasca é a elaboração de relatório de prestação de contas. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês entenderem. E o gerenciamento é o quê? Gerenciamento é da produtora. Por quê? A produtora tem que guardar toda a documentação de um edital durante 10 anos. E se bater uma auditoria um dia na produtora, ela tem que estar com tudo guardadinho, tudo bonitinho. Se o governo lá do estado resolve, não, eu preciso ver o que deu uma auditoria lá, eles querem ver o teu material, você tem que estar com aquilo. Então, aquela responsabilidade é toda da produtora, do CNPJ, de quem teve. Então, tem que ter uma verba para eles, se você está usando deles, é a responsabilidade deles. Ainda 10 anos. Ainda é pouco, sabe, por tudo. Mas, então, tem que colocar uma colaboração. Algumas pessoas colocam, alguns editais colocam em outras linhas esse gerenciamento, mas sempre existe. Tá? Vamos ao próximo. Então, o orçamento é basicamente isso. Só finalizando ali do orçamento, tem que ficar um número geralmente redondo. Se é 50 mil, você coloca 50 mil redondo. Não pode botar 49.500, por exemplo. Se eu fiz ali, deu 49.500. Não tem que dar gravado, porque senão eles não aprovam. Tá? Então, tem que ser o valor que está no edital. Se está 100 mil, tem que dar 100 mil ali no total do projeto. Tem coisas que você vai... eu fiz o meu orçamento, coloquei, aprovei meu projeto, mas eu esqueci de fazer alguma coisa. Precisava ter incluído outra coisa ali e tirado outra. Você vai pedir uma readequação de orçamento. Você pode fazer uma readequação de orçamento, acho que uma vez, geralmente. Depende muito do edital também. É isso, só para complementar. Aqui eu também estou colocando para vocês um modelo de cronograma de execução. O cronograma ele tem que bater exatamente com o orçamento. Não bateu ali, você já é desclassificado. Porque tem que bater. A pré-produção, você colocou, que nem eu coloquei um mês. Aqui, ó, um mês. Tá? Aqui, ó. Produção, planejado. Fevereiro, um mês. Bem, aqui eu coloquei, ó, pós-produção, 2 meses. Então, tem que bater tudo, assim, lá na pós-produção eu coloquei edição 2 meses, tem que bater com o negócio que está aqui. Então, basicamente, um cronograma de execução, ele é assim. Às vezes, eles pedem de outra forma, que eu vou mostrar no próximo, que é como o plano de produção. Às vezes, eles pedem cronograma e plano de produção. O cronograma, então, vai ser daquela forma e o
plano de produção que vai ser dizendo o que tem dentro de cada mês que você colocou e da quantidade de meses. Nem a gente eu estou mostrando para vocês aqui. Isso aqui é muito importante. De pedir sempre um modelo para alguém que você conheça, que sabe o que já fez algum projeto, fala, porque a gente procura essas coisas no Google, não vem claro para a gente, vem de coisas muito grandiosas, que não é aquilo, a gente vai fazer meio parecido, vai estar tudo errado. Tem que pegar projetos que se aproximam daquilo que você está tentando fazer e pegar um modelo para você, não, então é isso que eu tenho que botar no meu projeto, então deixa eu ver aqui o que se enquadra no meu e muda umas coisas e vai ficar muito parecido daquilo que realmente precisa usar. Então, na pré-produção, aqui está explicando o que vai, a contratação de equipe, precisa de produção de locação, essas coisas todas, a produção, a filmagem, locações, transporte, alimentação de equipe, não esquece, tudo sempre bater com orçamento, senão você é desclassificado. Aqui, ó, o lançamento. Como que eu vou fazer? Gente, tem alguém com áudio aberto. Pedi só para fechar o áudio, porque está dando barulho, interferência. Confecção de material de divulgação, mídias sociais, essas coisas aqui, você vai no lançamento de divulgação, você vai ver como que eu vou divulgar meu projeto e vai colocar a forma que você vai divulgar o seu projeto, o que você vai contratar assessoria de imprensa, vai fazer o quê? E a prestação de contas e relatório de atividades é aquilo que você vai fechar o seu projeto, né? Você vai fazer a prestação de contas, então é isso que vai ser a última coisa que você vai fazer, que é declarar aquilo que você gastou para o edital que você fez. Então, o plano de produção é isso. Isso aqui é um plano de produção que vão pedir bastante nos editais. Vamos para o próximo. A prestação de contas, né? Não sei se tem algum outro slide aqui. Tem. Que realmente, enfim, falar mais detalhadamente, porque eu sei que é uma parte bem complexa, né? Não, eu fiz ali mais para frente, separado no modelo do edital. O plano de comunicação. O plano de comunicação, alguns editais pedem, outros não. Basicamente a divulgação do seu projeto. Por que você está... Qual que é o objetivo de divulgar? Como que você vai fazer? Qual vai ser a tua estratégia para divulgar? Então, você vai criar um plano assim, que também você pode pegar um modelo de alguém e se basear naquilo para fazer, mas é uma coisa simples, não precisa inventar muita coisa num projeto pequeno. Agora, se você fosse fazer de uma série, daí, né, é um negócio que nem eu ainda tenho a ideia de como fazer de uma série grande, assim. Porque normalmente, né, só abrindo uma observação, normalmente, sim, se você foi contemplado num edital, né, se é um projeto de edital, a Secretaria da Cultura, ela tem interesse que você divulgue o seu projeto, né, porque é a marca dele que está indo ali junto com o seu projeto. Normalmente você tem que, como contrapartida, colocar, né, as logomarcas da secretaria ou seja lá quem que está patrocinando, né, o governo federal, a secretaria municipal. Então, você tem que colocar ali aquelas logomarcas. E aí, é o interesse deles que você divulgue o máximo possível esse projeto. Então, faz parte do todo, né? Ter um plano de comunicação, para que você leve também o nome da secretaria, né? Enfim, para divulgar. Exato. Realmente. Exatamente. Então, aqui tem estratégia, como que vai lançar, o objetivo é divulgar e debater sobre a nossa própria existência em meio à pandemia. Então, você vai colocando aquilo que se encaixa dentro do seu projeto para fazer a comunicação dele com o público. Basicamente isso. É com você. O plano de filmagem é mais ou menos aquilo que eu falei, que o diretor tem que fazer junto com o assistente de direção, né? De colocar tudo que vai acontecer em cada dia de gravação, né? Então, vamos supor, são 2 dias de gravação, primeiro dia a gente vai gravar tal e tal cena. Normalmente você, óbvio que vai gravar todas as cenas que são naquela mesma locação junto, no mesmo dia, né? Então, às vezes, um filme que tem um personagem, na primeira cena está em casa e a última cena do filme está em casa também. Você vai gravar aquelas 2 cenas juntas, né? No mesmo dia. Então, você vai destrinchar todo aquele roteiro para ver o que você vai gravar tal dia, qual vai ser o elenco, né? Quais os atores vão estar participando daquela diária, porque às vezes o ator participa de um dia e não participa do outro, né? Então, ele às vezes vai ganhar por dia o cachê, naquele dia ele está, no outro ele já não está. Você tem que ver onde vai ser, né? Qual vai ser o set de filmagem, qual é a locação. Às vezes um dia é na casa, outro dia é na externa.
o que é muito mais complicado, né? Uma externa gera muito mais custos, porque você não tem uma base, você tem que procurar um lugar para a equipe fazer xixi, né? Para ir ao banheiro, um lugar para a equipe comer, se alimentar. Então, tudo que for externo é mais complicado em termos de iluminação. Então, você tem que ter todo esse planejamento anterior, né, na pré-produção, para saber como vai ser exatamente no dia. Até o horário do pôr do sol, você tem que pesquisar qual vai ser o horário do pôr do sol no dia tal, porque de acordo com o pôr do sol vai mudar. Então, eu só vou poder gravar na externa até 5 horas da tarde, porque depois a luz vai começar a mudar e eu não vou poder continuar a gravar, porque senão vai dar diferença, né, de luz de uma cena para outra. E isso não pode acontecer. Então, esse é todo realmente o planejamento que é feito na pré-produção para que tudo dê o mais certo possível nos dias de gravação. Nos editais, eles não pedem muito esse plano de filmagem, porque isso aqui é uma coisa para fazer depois, né? Mas teve um edital agora, por exemplo, acho que da Funarge, que pediu, a gente já teve que preparar isso antes mesmo de imaginar o que a gente vai fazer exatamente, se vai realmente ser aprovado no edital. Bom, aqui que é o que a gente vai chegar assim, aqui já é a parte do pós. Fui aprovada no edital, já executei o meu projeto. Agora eu vou comprovar que eu fiz o meu projeto no edital. Então, é um relatório de execução do projeto. Isso aqui baseado aqui do Rio de Janeiro, como eu falei para vocês. Aí você vai comprovar, nesse caso desse edital, eram 4 atividades que a gente tinha que fazer. Então, a gente fez online, colocou o nosso curso online, a gente fez entrevista, live com uma juíza falando sobre o tema do nosso curta, ela foi um debate, a gente colocou em cineclube e fez também divulgação via Instagram, via vídeo, teaser, essas coisas que também se encaixavam para comprovação. Então, todas essas coisas você tem que guardar, colocar em link de Google Drive, organizar da melhor forma possível, botar, se possível, às vezes colocar até uma flecha mostrando as coisas que você fez, explicando assim didaticamente, porque eles são muito rigorosos em relação à prestação de contas, que é dinheiro público e eles têm que ter tudo muito certinho, né? Então é isso, você vai ter que organizar tudo e explicar aqui, ó, todo como ocorreu por exemplo, a execução do seu projeto. Você vai explicar tudo como que você fez. Eu inicialmente colocamos um link via internet, depois fizemos o teaser, esse tipo de coisa. Você vai explicar tudo e tem que ser minuciosamente explicadinho, o relatório de execução. Aí, essa é a primeira parte da elaboração do relatório de prestação de contas. A segunda parte é onde que o bicho pega, que é ali, gente, porque assim, ó, você geralmente vai abrir uma conta exclusiva para o seu projeto em um banco determinado pelo edital. Aí você abriu, lá está zerado o seu negócio. Então, você vai ter que sempre ou passar o seu cartão de débito que você abriu para essa conta, para pagar as contas e fazer transferência sempre em nome da pessoa que te emitiu uma nota fiscal, porque tudo tem que ter nota fiscal. Aí você vai ter que colocar nota por nota aqui, tem que bater com o seu extrato bancário, bater com o valor final que deu ali de todas as notas que você falou. Cupom fiscal, por exemplo. Peguei cupom fiscal, pedi para colocar o CNPJ da empresa, é uma comprovação que está no CNPJ da empresa e comprei ainda com cartão de débito. Ainda precisei mandar fazer um carimbo da empresa e carimbar atrás e assinar e dizer que aquilo realmente era para o edital. Então, isso foi um a um fazer, assim, incluir, ó, ali tem um campo para botar o CNPJ, quem foi o favorecido, desculpa, vou ter que chegar mais perto, senão não enxergo. Quem foi o favorecido, a data da emissão do cupom fiscal, o código que vem no cupom fiscal, e a descrição do documento fiscal. Tudo isso é cupom por cupom. Imagina de um orçamento inteiro você tem que fazer isso. Isso aqui, ainda assim, você olha, vê, depois que você manda, eles ainda te questionam algumas coisas e você tem que dar uma explicação em relação a isso. Por isso que assim, tem que ter muito cuidado, fazer tudo muito certinho para bater tudo e ser muito, assim, graças a Deus a minha prestação de contas foi muito rápida a aprovação.
Ele tem gente que, desse mesmo edital, que não prestou conta até hoje ainda, porque acho que é dia 28, o último dia para prestação de contas desse edital. E, assim, a gente já está com ele aprovado, acho que há 1 ano já, graças a Deus, tudo certinho, mas eu sou muito rigorosa em relação a isso. Então, sejam rigorosos para vocês não se perderem e façam o quanto antes, não fiquem enrolando o negócio, pegou, finalizou o projeto, já faz a prestação de contas. Que isso, se der qualquer coisa errada, você ficar com alguma pendência, você não consegue mais participar de nenhum edital. Então, dentro do estadual, né, que é o caso desse daqui. Antes da gente ir para as dúvidas, né, falando um pouco aí desses editais, isso é como funcionam os editais, mas tem também as leis de incentivo, né, Josi? Fala um pouquinho como é que funcionam as leis de incentivo. Então, as leis de incentivo, são 3 leis de incentivos que tem 4, na verdade, assim, que são as mais conhecidas. A Lei Rouanet, que é uma lei federal, então você pode, a empresa, você vai escrever seu projeto está aprovado na Lei Rouanet. Todo mundo fala, vai mamar na Lei Rouanet. Como que é? A Lei Rouanet não está me dando dinheiro, não é um edital que eu vou pegar o dinheiro. A Lei Rouanet só coloca apto o meu projeto a uma empresa me dar a verba. Então, eu tenho que captar através de uma empresa que vai deduzir do imposto de renda dela 4%. Agora, ainda não me atualizei das novas regras da Lei Rouanet, que está mudando constantemente por causa do novo governo, mas é mais ou menos isso. E aí, você tem que captar, ainda é muito difícil de captar. Antigamente, né, alguns anos atrás, só quem conseguia captar era tipo os globais, que tinha gente, ou assim, grandes produtores que já faziam, por exemplo, peças musicais, e era 5 milhões de reais, eles conseguiam captar, por exemplo, do Bradesco Seguros, de empresas grandes, porque não adianta também eu achar, eu vou ali captar do Mercadinho da Esquina. O Mercadinho da Esquina, ele não faz uma grande coisa de imposto de renda, e grande. Não pode ter nenhum benefício fiscal a empresa ainda. Por exemplo, quem é Simples Nacional não pode, porque ele já tem um benefício fiscal de ser Simples Nacional. Ele não pode também dar essa parte, né, para a cultura ou para qualquer tipo de doação. Aí tem a lei de ICMS, que é a lei estadual, para empresas que não são empresas de serviço, são empresas que recolhem ICMS. Aí é uma lei estadual de incentivo à cultura. Funciona da mesma forma da Lei Rouanet, só que para empresas que são dentro do seu estado, da lei que você entrou, para aquele estado que você entrou. A lei de ISS é a lei municipal. Empresas, por exemplo, que são de serviço, ISS é imposto sobre serviço. Não é isso. Aí eles... É igual também o esquema da Lei Rouanet, mas na lei municipal, as empresas se inscrevem, tem interesse, então um caminho um pouquinho diferente, assim, né? É legal vocês darem uma pesquisada mais a fundo nisso, que é um pouquinho diferente das demais leis, a lei de ISS. Eu, particularmente, nunca participei, então eu não tenho propriedade para me aprofundar muito nesse assunto. Agora, a Lei Rouanet eu conheço bastante, mas como teve a mudança, eu ainda não fui para ler o que realmente mudou. Eu vi que diminuiu, parece, para 500 mil, né, que teto, pode ser captado, teto, alguma coisa assim. Eu ainda não me atualizei em relação às mudanças que tiveram agora. E tem a lei do audiovisual, que é através da Ancine. Também mudou tudo, está tudo de cabeça para baixo. Ainda a gente está se adaptando às novas mudanças, né, que o governo pegou a Ancine, mudou, né, tirou do Rio de Janeiro, está em Brasília, eles mudaram muita coisa, e aí a gente está se atualizando também em relação a isso. Mas a lei também é a Ancine, ela tem, inclusive, alguns editais, tem um edital que está em aberto, inclusive, para longa-metragem, o FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual. Como funciona? O Fundo Setorial do Audiovisual, eles te dão o dinheiro, você vai lá, você está inscrito na lei do audiovisual, você está apto lá a captar dinheiro, eles vão dizer até quanto que você consegue, sua empresa é apta para aquele projeto, e aí você vai captar, vai inscrever lá na FSA e eles vão te dar aquela verba. O projeto foi aprovado, beleza. Só que aí você vai ter que depois
devolver uma parte do seu projeto para eles. Que isso daí eu acho que tem que ser um outro curso mais específico mesmo, tá? Fundo setorial, para explicar. Estou muito resumidamente para vocês. É basicamente isso, para vocês terem uma ideia de como que funciona. Dê uma pesquisada, FSA, F de faca, S, A. S de sapo, muitas vezes a forma de você reverter isso em verba para eles, né? Por exemplo, se for um filme que vai ser lançado em cinema, então parte daqueles ingressos que vão ser vendidos vão ser revertidos em verba para que você, como se você estivesse pagando, né? É quase que um empréstimo, como se você estivesse pagando parte daquela verba que você recebeu. Falando um pouquinho aí da Lei Rouanet, por exemplo, e outras leis de incentivo, elas, teoricamente, são muito interessantes, né? Principalmente para as empresas. Por quê? Elas não vão pagar para poder ter o nome delas atrelado a um projeto. Elas vão simplesmente deduzir do imposto de renda, 4%. Então, ao invés delas darem todo aquele imposto de renda para o governo está abrindo mão de 4% daquele valor que ele iria receber para que aquela empresa pegue aqueles 4% e invista num projeto cultural. Então, assim, teoricamente é maravilhoso, mas é claro que não é fácil, né? Não é fácil você chegar numa empresa, num banco da vida e falar, olha, eu tenho um projeto, você quer investir no meu projeto através da Lei Rouanet? Porque, claro, se for uma grande empresa, ela vai querer ter o nome da empresa dela atrelada a um grande projeto, né? Um projeto que venda também de forma bacana o nome da empresa. Então, é uma trabalheira. Você aprovar não é difícil. Você consegue, é só você seguir lá, né, os trâmites. É burocrático, mas não é impossível. Sim, você pega um projeto, vai lá, faz o que tem que fazer, aprova o projeto, e aí sim, você vai começar a buscar nas empresas, tentar ver se essas empresas querem patrocinar o seu projeto, né? Então, é interessante, inclusive, não só empresas. Eu sei que também tem pessoa física, né? Acho que na Lei Rouanet. Pessoas físicas também podem tirar, acho que é 6%. Mas imagina quanto que a pessoa tem que pagar de mas é um valor muito... Pois é um valor muito baixo. Mas, assim, tecnicamente é possível, né? Uma pessoa física ceder 6% do imposto de renda dela para um projeto, o que é interessante. Eu até já pensei nisso, pô, será? Vou perguntar aí para a galera, né, para os familiares, pô, você não quer investir no meu projeto, 6% do seu imposto de renda? Mas, assim, é um valor baixo, né, que, enfim, tem que ser visto qual é esse projeto, né, o que vai ser feito com esse dinheiro. Mas é isso. E, assim, só para finalizar, isso tudo que a gente falou aí, principalmente desses editais, das leis, parece tudo muito complicado, né? Porque, claro, quando você vai começar alguma coisa, parece complicado mesmo, porque é muito cheio de regrinha, né? Muita coisa, mas você não precisa começar assim. Você pode começar fazendo como a gente fez, né? A gente criou um canal no YouTube, começou a fazer vídeo, às vezes com celular, juntou 3, 4 pessoas, vamos fazer vídeo, vamos botar na internet, vamos divulgar o nosso trabalho. E aí você vai começar, aí você pega um edital de pessoa física, faz um projetinho, que às vezes não precisa ser nem um vídeo, pode ser como, por exemplo, a gente está fazendo aqui esse workshop. Esse workshop é fruto de um edital de pessoa física. Então, você pode, assim, tem diversas formas de você participar desse fomento à cultura, entendeu? Às vezes nem é só um projeto, né, de um filme, como eu falei. Esses editais, eles contemplam, às vezes, várias formas culturais, né? Não é só especificamente filmes, né? Contemplam teatro, contemplam uma série de coisas, e às vezes não é exatamente aquilo que você quer fazer, mas é uma forma de você começar, né? Hoje em dia tem edital para inclusão social, pessoas com deficiência, enfim, tem uma série de coisas que existem, e você pode, inclusive, buscar formar, né, se formar, trazer conhecimento, como esse workshop que está sendo gratuito, né? Existem outros workshops e até cursos mesmo de extensão que são gratuitos. Eu e a Josi nos formamos num curso de produção audiovisual gratuito de 1 ano. Era 1 ano de aula presencial e era gratuito. E esse projeto era fruto de um edital. Entendeu? Então, assim, é uma forma de pessoas que trabalham na cultura de pegar aquela verba e devolver em forma de capacitação, entendeu? Então, existem projetos assim, é muito legal, assim, vocês pesquisarem. Só vou falar uma coisa rapidinho, Camila, que a Vanessa
colocou aqui no chat, só corrigindo, é 6% do imposto a pagar, no caso de pessoa física, e é só para pessoas físicas que não restituem nada e ainda pagam. É bem limitado. Tá, ela está dando assim, essas informações adicionais que nem é a minha área, então não tenho esse conhecimento técnico, mas eu sei que existem essas possibilidades, né? Então, para a gente justamente pesquisar, procurar saber, porque existem muitas possibilidades. E fazer um curso é uma forma muito legal de você começar, porque aí você vai conhecer pessoas daquele meio, pessoas que querem fazer também, entendeu? E aí você vai se juntar, você vai formar um grupo e você vai começar. Você tem que começar de alguma forma. Então, fazer um curso é muito legal para isso, sabe? Aqui é um workshop pequeno, né, de pouco tempo, é um dia só, mas um curso um pouco mais extenso, você tem a oportunidade de conhecer pessoas e começar a fazer de forma mais simples. E aí um conhece alguém que, eu conheço alguém que sabe ler edital. Chama a pessoa vai ler o edital, vai te ajudar, e aí vai começar o trabalho em equipe, entendeu? E, É como então, eu e a assim, eu Camila, acho a que é gente bem se juntou possível. para isso, né? Deu certo aqui, porque eu não sei escrever. Não é minha praia, a parte de escrita, de coisa. Minha praia é mais produzir mesmo, produção executiva. Então, a gente juntou aquilo que eu sabia fazer com o que a Camila sabia fazer e a gente juntou nossos projetos. E deu super certo, porque só que, assim, as duas pessoas querem muito fazer. E a gente quer muito aquilo, a gente gosta muito disso. Se for também duas pessoas que não têm essa mesma conexão e energia, não vai dar certo. Então, você tem que ter pessoas batam com essa energia e essa conexão com vocês, assim como bateu com a gente. É isso aí. Ó, eu vou parar de compartilhar aqui, porque a gente vai abrir agora para as dúvidas, né? Ver o que vocês querem perguntar, curiosidades, enfim. Tem aqui um chat também, que eu ainda não consegui ler, porque eu estava falando aqui sem parar. Mas vamos abrir aí, gente. Abram seus microfones e podem perguntar aí o que quiserem. Se alguém tiver, né, alguma dúvida. Às vezes nem é uma dúvida, né? Mas é uma curiosidade. Como é que foi? Né? Às vezes, em relação... Eu sei que tem algumas pessoas aqui conhecidas, né? Que até acompanharam projetos que a gente fez. Às vezes tem alguma curiosidade, saber como é que foi. Enfim, está aberto aí para todo mundo. Eu tenho algumas perguntas, posso fazer? Pode? Sim, não estou vendo quem Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Vanessa. Sim. Dá para ouvir? A sua câmera tem como abrir para a gente te ver? A câmera está ruim aqui. A minha câmera não está funcionando. Desculpa. Não, uma pergunta com relação ao contador. Vocês colocaram ali só o período do curta, né? A mensalidade. Mas, Sim. Por exemplo, o contador ele não trabalha só enquanto tem projetos. Como é que a produtora faz, então, com relação a... Não, quando você tem uma empresa, você vai pagar por mês o contador de qualquer forma. É a tua responsabilidade. Por exemplo, eu tenho a produtora, eu tenho que pagar todo mês ali, porque ele está fazendo a contabilidade da minha produtora. Eu tendo projeto ou não. Só que quando eu vou fazer o projeto, um edital, eu vou botar uma demanda maior para ele, porque daí eu vou botar a demanda de toda a minha prestação de contas. Na verdade, assim, ele só vai incluir lá na minha contabilidade, porque eu já fiz toda a prestação de contas aqui. Então, peguei, juntei toda a minha documentação e mandei a ele para ele incluir na minha contabilidade, no imposto de renda da minha empresa, tudo que ele precisa lá, que daí eu não sei fazer, que é a parte de contador, ele vai fazer. Mas ele só tem que ganhar durante esse projeto mesmo, porque o resto é responsabilidade de quem tem a empresa. Então, realmente, aqueles outros meses a gente não vai conseguir colocar em outros projetos, né? Não. No caso, vai ficar mesmo colocando só na produção, né, tudo. E também a outra com relação agora ao edital da Ancine, sobre a primeira direção, né, pode ter no máximo um longa, né, tudo. E eu queria saber, assim, por exemplo, o que eu vejo muito é que, por causa do governo Bolsonaro, né, tem muitas produtoras ainda com projetos desde 2017, né, ainda tentando captar e tudo. Então, assim, a gente manda os projetos. Fica sem áudio. O microfone ficou fechado, Vanessa. Ele está fechando sozinho. Fechando sozinho. Está me ouvindo? Eu vou ficar de olho aqui. Então, assim, o que eu percebo é que as produtoras, elas pedem o projeto,
e elas ficam com o projeto e não dão uma resposta, como se estivessem assim, ainda tem um projeto que ainda está nesse caminhamento, eu não tenho uma resposta para te dar. É meio como se fosse isso, e você está ali em stand-by, como se fosse, né? Mais ou menos isso. Então, eu fico pensando assim, como é que vocês fazem, eu digo assim, o pessoal do mercado, assim, faz para, sem burocratizar, saber realmente qual é o grupo que está buscando alguma coisa, que realmente vai agora um novo edital e vai fazer, e alguém desse grupo tem CNPJ, assim, como que a gente faz essa... Não sei se tiver algum conselho, como é que a gente pode fazer essa busca, entendeu? E não ficar esperando só para as produtoras darem a resposta para a gente enquanto elas estão nos colocando em stand-by. Não, assim, talvez exemplificando fica um pouco mais fácil. Por exemplo, eu tenho roteiros que produtoras... Eu mandei a sinopse, gostei, manda para a gente, quer dizer, já é o primeiro sinal de tudo, manda para a gente que a gente vai ler, e esse vai ler, são meses, né? E aí você sabe, aí você vê, abriu o edital da Rio Filme, só deixou escrever um projeto. Aí você pensa, a produtora só pode escrever um projeto, por isso que ela não te deu chance. Aí agora abriu da Ancine, de novo, só pode escrever um projeto. Aí você, de novo, você já sabe que você está ali em stand-by, porque ela só vai poder escrever um projeto. Então, eu digo assim, como essa coisa com produtoras está complicado, porque elas têm já os projetos desde 2017, digamos assim, no mínimo, às vezes 2016, 2015, como que a gente se une entre amigos, né, entre conhecidos e tudo, faz uma equipe onde um desses tenha o CNPJ inscrito na Ancine para entrar com esse projeto de uma forma mais... entendeu? Entre uma coisa menor mesmo, uma produtora menor, mas que não vai estar com outros projetos na frente do seu, entendeu? É nesse sentido, assim, se vocês têm algum caminho das pedras para isso, entendeu? Eu acho assim, não pode ficar esperando resposta de produtora. Eu e a Josi temos vários projetos que a gente mandou para a produtora, há anos. A produtora às vezes nem vê. Às vezes fala, gostei da ideia, me manda. Mas às vezes para ler um roteiro inteiro, sabe? São muitos roteiros que recebem, né? E não é porque não quer ler ou porque não gostou, não, é porque realmente é muita gente, é muita ideia. E como você falou, pode inscrever um projeto. Então, você tem que pegar aquele seu projeto e, como você falou, ver se ele se encaixa em alguma lei, em algum edital, e não ficar esperando resposta de ninguém. Porque, conforme a gente já falou, o edital, ele é uma coisa mais democrática, né? Ele está ali para todo mundo pode se inscrever, você pode, por todo exemplo, mundo que tem o CNPJ inscrito na Ancine. Não, no caso da Ancine, mas aí você pode se inscrever nesses outros também, né? Para começar. Porque assim, eu estou dando entrada para mim. Fechou seu microfone, Vanessa. Assim, por exemplo. Ih, fechou de novo. Fechou de novo. Fechando sozinho, não sei o que está acontecendo. Por exemplo, eu estou pensando em dar entrada no meu CNPJ, tudo, para não passar por isso. Mas, assim, se você disser que não é qualquer pessoa, porque você vai ter que pagar um contador mensalmente, tendo projeto ou não, só de taxas são quase R$3.000, mais o que ele vai te cobrar de despachante, assim, mensal e também para ele dar a entrada lá. Para ele dar entrada nessas coisas. Não é muito, não. Não, eu tenho uma empresa agora, não sei se vocês já ouviram falar, tem uma empresa que está fazendo isso gratuitamente, gente. Eu esqueci o nome. Ela abre a empresa gratuitamente e ela não cobra nada para manter a sua empresa. É um contador, eu esqueci o nome. Acho que cobra sim alguma coisa, uma taxinha mínima, porque não, alguém sabe o intuito da pessoa fazer isso de graça, gente. Não, é uma empresa, tipo Sebrae, não tem o Sebrae que dá consultoria? É tipo uma empresa... é uma startup, eu acho que eu sei, tem uma startup que o pessoal está pagando uma taxa menor por mês e ela vai fazendo a sua contabilidade, não é isso? É um negócio mas eu acho que ela não abre a empresa, não, ela paga... Abre a empresa online, eu tenho certeza, eu só esqueci o nome, eu tenho que ver aqui agora, mas eu tenho certeza, eu recebi isso há pouco tempo, eu entrei para verificar e eu vi, é verdade, algo tipo Sebrae, que fornece um serviço gratuito de consultoria a empresas, e eles fazem isso, eu não sei como, não me pergunte como, mas eu sei que existe. Depois, né, quem quiser, tiver interesse, me manda um e-mail lá para Bigode Branco, que eu vou pesquisar
e eu mando falando qual é. Mas, assim, existem muitas possibilidades. Essa é uma delas. Você pode abrir um MEI. Muitos desses editais aceitam MEI. E o MEI pode ter recebimento de até 80 mil por ano, né? E muitos editais são nesse valor. Tem edital de 50 mil, tem edital de 80 mil. Então, você pode ter um MEI, você pode cadastrar o seu MEI no Ancine, inclusive como pessoa física, você pode ter cadastro no Ancine. Não, você não paga nada, né, Josi? Você faz online esse pedido de cadastramento no Ancine. Então, assim, parece que é muito complicado. Eu não tenho cadastro no Ancine. Faça, entendeu? Não é algo complicado. E quando tiver algum projeto da Ancine, você consegue inscrever, nem que seja nessas coisas pequenas. Claro que você não vai conseguir inscrever para esse longa aí, que nem de primeira direção. Isso você não vai conseguir, porque isso tem que ser uma produtora grande. Com 2 anos de... com 2 anos e que possa captar acima de 1 milhão, entendeu? Um longa você não vai conseguir fazer com menos disso. Esse edital está pedindo só que ela seja pontuação 1 ou 2, não está pedindo 2 anos não, porque a primeira direção, eu não sei o que essa pontuação 1 e 2 da Ancine quer dizer. A pontuação quer dizer assim, ó, quanto mais, por exemplo, eu tenho uma produtora e eu estou fazendo, e eu já fiz curtas, documentários, longas, então quanto mais coisa você já fez, mais você pontua. Eu já fiz uma série para a Netflix, eu já estou com a minha pontuação lá em 5, por exemplo. Então, você vai ficando mais importante para a Ancine, e aí eles liberam mais verba para você. Aí você pode captar nesse caso é o 10 contrário. milhões, por exemplo. Mas nesse caso, esse edital é o contrário. A produtora não pode ter uma pontuação muito alta, porque eles querem produtoras iniciantes. Eles querem justamente os iniciantes. Para dar oportunidade para pessoas que estão começando. Então, por exemplo, a produtora da Josi se enquadra nesse edital. Então, a gente está escrevendo um projeto para colocar nesse edital. Nesse edital, Você vê um projeto, vocês só podem escrever um. Mas, às vezes, você pega o mesmo projeto, por exemplo, um projeto que a gente aprovou no Retomada Cultural, que foi o curta-metragem que a gente fez, o Desconstruindo Maria, a gente inscreveu esse mesmo projeto em 4 editais, não foi, Josi? Foi. Acho que 3 ou 4, não sei. Eu não vou ficar escrevendo... Se as características do edital forem parecidas, né, se encaixar o tema dentro do edital, porque às vezes o edital pede um tema específico. Por exemplo, eu quero esse edital, um outro que a gente participou, eu quero projetos que falem sobre o bicentenário da independência do Brasil. Aí você vai ter que escrever um projeto novo. Ninguém tem um projeto na manga sobre o bicentenário da independência do Brasil. Então, você vai ter que ir lá, escrever o projeto e torcer para o negócio ser contemplado, porque você perdeu o seu tempo, você escreveu, quebrou sua cabeça para escrever o negócio, você quer ser contemplado. Mas, às vezes, você já tem um projeto pronto que encaixa no que aquele edital está pedindo. Você não vai escrever outro edital, outro projeto. Você vai pegar aquele mesmo projeto e vai colocar naquele edital. Entendeu? E aí, às vezes, você já tem um curta, você já tem um longa e você já tem uma série. Você já tem 3 coisas. Então, surgiu o edital de série, eu vou botar a minha série. Surgiu o edital de curta, eu vou botar meu curta. Surgiu o edital de longa, eu vou botar meu longa, entendeu? Então, à medida que você for escrevendo, você vai... Pô, o que eu faço com esse tanto de projeto que eu escrevi e ninguém aprovou? Você pelo menos não vai precisar continuar escrevendo, porque agora, quando abrir os próximos editais, você já vai jogar o que você já tem pronto, entendeu? Você vai também melhorando. Você nesse edital não aprovou, mas deixa eu dar uma olhadinha, ver o que eu posso melhorar aqui, dá uma ajeitadinha melhor no projeto e tenta de novo no outro. Daí você vai ver que a tua pontuação já deu uma melhorada, mesmo você não tendo aprovado. Às vezes você fica suplente do negócio. Sabe? Daí você vai tendo uma visão. Mas a outra pergunta que você fez e a gente não te respondeu, como descobrir pessoas que tenham, né? Porque senão a gente vai ter que estar sempre abrindo, cada um vai abrir uma produtora, né? Cada um que quer dirigir vai abrir uma produtora fazendo e vai curso. Vai ser só produtoras, né? O negócio, assim, o lugar melhor para você conhecer nesses workshops, que daí você pode ver quem é que participou, se alguém tem interesse, se alguém tem produtora, de juntar um grupinho, que nem eu e a Camila, a gente se conheceu no curso também. Não tem uma fórmula mágica disso, sabe? Às vezes você conhece até pelo Instagram uma pessoa que tem um projeto, alguma coisa, ou pelo... No Facebook tem um grupo chamado Mulheres do Audiovisual. É um grupo bem bacana. Só para mulheres, nesse caso. Esse mas enfim, devem ter outros grupos, né, que eu desconheço. Tem audiovisual no Rio de Janeiro também. Então, nesse grupo, às vezes você pode, né, chamar, buscar e falar, gente, eu tenho um projeto, eu quero muito colocar nesse edital, mas eu não tenho uma produtora capacitada, né, lá nos termos. Alguém tem uma produtora, quer se juntar, enfim, você
pode ir tentando dessa forma também, né? É uma possibilidade. Ah, sim, é uma boa ideia também. E depois eu vou querer o contato aí dessa... Você falou aí contador gratuito, que Pois escreve a empresa, contador, fizer essa é empresa uma aí que paga empresa aí menos. que eu não sei o nome, é um negócio tipo Descomplica, um negócio assim. Entendi. Eu vou olhar depois, você me manda um e-mail lá para Bigode Branco, para onde você mandou a inscrição, Tá. falando, pedindo isso, que aí depois eu vou pesquisar e eu te mando. Ah, então tá, mando sim. Obrigada, tá? Tá, imagina. Mais alguém com alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara para vocês, que é muito rápido, né? Porque é muita informação, mas era mais para vocês terem uma ideia realmente de como começar, de como que é o edital, não tem como falar tudo em tão pouco tempo, né? Tímidos. Ninguém, gente. Pessoal conhecido aí, Michele, Felipe. Perguntem aí, Maria Eduarda. Boa noite. Boa noite. Só para agradecer por estar aqui junto de vocês de alguma maneira. Muito feliz por essa oportunidade. E falando em felicidade, quero desejar toda a felicidade para vocês, sinceramente, toda a felicidade, seja no campo profissional, pessoal, em todo o campo da vida de vocês. E foi mencionado aqui, foi citado aqui, que esse workshop é pequeno, né? É de forma, só para, de forma figurada aqui, foi mencionado que é um workshop pequeno, curto, mas na verdade não, para mim não, que estou diante de pessoas muito especiais para mim. Quero agradecer muito e que venham os próximos, que venham grandes coisas aí, como vocês são e como vocês merecem. Muito agradecida, Camila, muito agradecida, Josi, Michele e Cássia. Um grande prazer e felicidade estar aqui. Obrigada, muito Michele. Obrigada, Michele. Muito obrigada mesmo pelo carinho sempre, né? E a gente está aqui tentando passar um pouquinho, né, do que a gente aprendeu até aqui, mas a gente tem ainda muito mais que aprender, né? E a gente vai aprendendo a cada projeto que a gente faz, a cada edital que a gente participa, a cada não que a gente recebe. A gente já recebeu vários, né? Mas a gente não desiste, a gente não larga o osso, né? E acho que isso aqui é importante. Não pode desistir, já tem os exemplos desses projetos que a gente falou aqui, 11 anos na luta, assim, projetos grandes, a gente está falando, esses projetos pequenos a gente consegue com muito mais rapidez, né, através de editais, mas projeto de série custa 5 milhões, então não é assim do dia para a noite que você realmente vai conseguir. Então, se você tem um projeto que você acredita nele, não desista e vá atrás mesmo, porque se você acredita e fez o negócio direito, uma hora alguém vai ver e vai te dar uma oportunidade. Isso aí. A Deise levantou a mão, está querendo falar alguma coisa. Então, gente, boa noite, Josi, boa noite, Camila. Camila foi minha colega de faculdade, eu não a vejo há 20 anos. Fizemos faculdade juntas há 20 anos, meu Deus, como eu tô velha! Faculdade de comunicação faz 20 social. anos, isso mostra, assim, toda a nossa experiência, né? Toda a nossa sabedoria, isso, nós estamos velhas, estamos mais sábias. Sabedoria. Isso. E eu sou diretora de produção na Universidade Federal de Viçosa, né, no interior de Minas. Então, o meu ramo de atuação, o meu mercado é bem diferente, a gente participa de alguns editais, mas aqui eu trabalho na diretoria de comunicação institucional, né, da UFV, dentro de uma divisão de design gráfico e audiovisual. Então, os vídeos que a gente produz vídeos de pesquisa científica, de extensão universitária. Agora nós fizemos que houve a retomada, né, das aulas e das atividades acadêmicas e administrativas presenciais no dia 7 de fevereiro. Então, a gente fez um vídeo mostrando algumas aulas práticas, por exemplo, no departamento de veterinária, no departamento de medicina, como que estão sendo ofertadas as refeições no restaurante universitário, como que os estudantes estão, né, como é que estão as rotinas nas moradias estudantis, para mostrar para aqueles que ainda não retornaram presencialmente a Viçosa como que estão sendo as atividades, como que estão sendo seguidos rigorosamente, tentando, né, seguir os protocolos científicos, mais nesse sentido de vídeos institucionais.
com verba própria da universidade, com a equipe e com o equipamento da universidade. A gente não participa tanto assim da captação de recurso e então o workshop, apesar de ter focado nisso, eu vi que focou também na parte de produção, né, Josi? Obrigada. Na parte de direção de produção também, apesar de rápido, somou muito para a minha rotina, para o meu conhecimento e aguardo os próximos. Ai, que bom, que bom. Muito obrigada aí, Deise, pelo retorno, pelas palavras. A gente fica muito feliz de contribuir pelo menos um pouquinho, né? Eu acho que a Josi congelou aí a imagem dela, deve estar com a internet ruim. Cadê você, Josi? Mais alguém, gente? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Fiquem à vontade. Felipe? Oi. Boa noite, pessoal. Agradecer a Camila, a Josi, pela excelente explanação. Realmente, parece que destrinchado desmistifica bastante, né, o edital. Às vezes a gente olha e fica com medo de tanta letra ali, né, mas às vezes não se atreve a ler, né, acaba perdendo por medo, né? Mas, na verdade, Camila, eu queria fazer mais curiosidade mesmo, né? Trazendo aqui o Desconstruindo Maria, que foi uma escrita de vocês que eu fiquei assim, apaixonado por tudo, pela produção, né, pelo roteiro, achei, sim, maravilhoso. E queria saber o que foi mais complicado ali, foi a parte criativa ou essa parte burocrática de edital, né? Como é que foi inserir isso, né? Você falou que acho que foram 4 editais, né? Então, 3 ou 4. Né? Como é que foi essa parte, né? O que foi mais difícil? A parte criativa, a parte burocrática do edital? Como é que foi esse processo aí? Tá. Bom, agradeço, né? Imagina todos os elogios. Nossa, só tenho a agradecer realmente, porque a gente faz um trabalho, a gente quer que ele seja visto, né? A gente quer que as pessoas tenham acesso a ele, né? Não adianta você pegar um projeto, colocar na gaveta e ninguém vê, né? Você faz um projeto para que ele comunique com outras pessoas. Então, saber que pessoas assistiram, que as pessoas gostaram daquilo, é maravilhoso. Por mais que, às vezes, aquilo não não esteja de acordo com o que você vislumbrou. Então, por exemplo, falando da parte criativa, né, você perguntou os desafios, é muito difícil você vislumbrar algo, principalmente quando você está começando, né, e conseguir fazer com que aquilo que você imaginou se torne realidade. Esse eu acho que, da parte criativa, é o maior desafio, porque às vezes o diretor, né, a equipe artística tem algo em mente, você quer alcançar esse resultado, mas com a experiência que você tem, com o tempo que você tem, com a verba que você tem, né, são coisas que te limitam muito. Então, muitas vezes você não consegue alcançar aquele objetivo que você queria nos primeiros projetos. Então, por exemplo, hoje eu vejo, né, o Desconstruindo Maria, eu penso, pô, legal, foi o que eu consegui fazer com a experiência que eu tinha, com a verba que eu tinha, com o tempo que eu tinha. Porque às vezes, por exemplo, você tem o número de diárias lá que a verba só permite que sejam 3, 4 diárias, por exemplo. E aí você tem que conseguir dar conta de fazer tudo naquele tempo. Então, por exemplo, eu talvez quisesse refazer mais cenas, refazer mais takes. Não, gente, vamos fazer mais uma vez, vamos fazer mais uma. Não tem tempo. E aí não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. Infelizmente, você tem que aceitar e olhar e falar assim, cara, eu vou me orgulhar disso que eu fiz, porque foi o que deu para fazer com o dinheiro que eu tinha, com o tempo que eu tinha, com a experiência que eu tinha até o momento. E é isso, entendeu? E aí, no próximo, você vai tentar fazer melhor. Mesmo que seja com o mesmo tempo, com a mesma verba, você já vai ter uma experiência maior. E aí, talvez você vai conseguir um resultado mais fidedigno do que você vislumbrou no primeiro momento, entendeu? Então, eu acho que da parte criativa, isso é o mais difícil, sabe? Você conseguir realizar tecnicamente um processo que, de forma técnica, te exige muito, mas você está ali artisticamente também ligado para que artisticamente aquele projeto aconteça. E que tudo que você vislumbrou, apesar de todas as dificuldades, consigam realmente acontecer, né? Então, isso é bem difícil.
Em relação à produção, a Josi pode falar um pouquinho mais, porque eu não sei se você ouviu, Josi, ele perguntou como que foi esse processo do Desconstruindo Maria, que a gente se inscreveu em 3, 4 editais, né? Quais foram as maiores dificuldades. Eu falei um pouquinho das dificuldades do ponto de vista criativo, né? Se você quiser falar aí alguma coisa do ponto de vista da produção, quais foram as maiores dificuldades. E a Josi congelou de novo. Acho que ela congelou de novo. Ela deve estar com algum problema lá na internet dela. Mas assim, então, respondendo um pouco por ela, apesar de não ser a minha área específica, eu lembro que foram editais muito próximos um do outro. Era um que abriu um dia, o outro abriu outro dia, outro abriu no mês seguinte, né? Um mês, outro mês e outro mês. E aí a gente falou, vamos botar o quê? O mesmo projeto? Tipo, vamos, né? Principalmente eu como roteirista, né? Eu que escrevi junto com uma outra colega, assim, pô, como é que agora eu vou escrever um novo projeto? Normalmente você tem 45 dias, quando o edital é lançado, você tem 45 dias para poder inscrever aquele projeto. Então, se você não tem um projeto pronto, você tem que correr, porque 45 dias para você escrever um filme não é muito, né? Para você começar ali da ideia do nada, principalmente quando é um edital e tem já um tema específico, né? Igual esse, por exemplo, que a gente participou esse ano, agora que a gente ainda está esperando o resultado, que foi sobre o bicentenário da independência do Brasil. A gente não tinha nem ideia do que fazer. O que nós vamos fazer? Aí uma pessoa que não é ainda do meio vai pensar, mas eu não tenho nenhum projeto sobre o bicentenário. Então escreve, entendeu? Nosso pensamento hoje é esse. A gente pega tudo que aparece, não interessa. Edital de 2 mil a 2 milhões. O que surgir, a gente está pegando, entendeu? É edital para falar sobre o bicentenário. Vamos escrever sobre o bicentenário. Edital para falar sobre sei lá o quê. Vamos falar sobre sei lá o quê. E assim você vai aprendendo, entendeu? Não é ainda aquela ideia que você queria fazer. Não é. Eu tenho uma série que eu escrevi já há alguns anos, que é assim, foi meu primeiro filho. E eu quero muito que essa série dê certo. Mas eu não tenho pressa nenhuma para fazer essa série dar certo. Por quê? Eu sei que quanto mais eu for aprendendo ao longo do tempo, mais chance eu vou ter de emplacar essa série algum dia na vida. Mais chance eu vou ter de, quando eu tentar vender essa série, que as pessoas permitam que eu dirija a série. Porque eu não quero também só vender e falar, toma, faz o que você quiser. Não, é meu filho, eu que quero dirigir. Entendeu? Eu que quero acompanhar todo o processo. Agora, se eu vender hoje essa série para a Netflix jamais vai me deixar dirigir a série. Então, assim, eu sei que é preciso ter paciência, né? Enquanto eu não atinjo esse objetivo, eu vou tendo outros objetivos que talvez sejam menores, mas não menos importantes, né? E aí eu vou criando meu currículo, vou criando meu nome, vou criando experiência, né? E vou fazendo cada vez coisas maiores, coisas melhores, até chegar realmente naquilo que eu almejo. Então, eu acho que é isso. A Josi agora está ouvindo a gente? Porque caiu a luz aqui, eu entrei pelo celular. Coitada. O Felipe perguntou um pouco sobre as dificuldades do Desconstruindo Maria. Eu falei um pouco do ponto de vista criativo, né? Falei também dessa dificuldade, a gente se inscreveu em dinheiro! Isso aí é dificuldade, pelo amor de Deus. Aí, agora eu estou falando do ponto de vista da produção, né? Não, é porque assim, se você deixa o diretor, a arte, eles querem fazer tudo, assim, tipo, que eu acho que só o valor do total é para eles. Então, você sempre vai ser a chata que não tem dinheiro, não pode, não tem dinheiro. É só essa resposta que eu dava. E aí as pessoas acham que é você que é a chata, que você não quer fazer as coisas, mas não é. Porque da onde que você vai tirar? É tudo ali regrado e depois você que se lasca na prestação de contas ainda, se você larga a mão para eles fazerem qualquer coisa diferente, sabe? Então não dá, tem que ser rígido, tem que ser chato mesmo e fazer tudo certo. Mas no final, ainda bem que eu e a Camila a gente se entende, a gente às vezes fala, não pode, ela, não, eu quero sim, daí a gente entra no consenso para dar tudo certo. É necessário haver esse consenso entre produção e criação, né? Porque, assim, os dois lados são muito importantes. Um filme que está produzido correto, tecnicamente tudo certo, maravilhoso, se ele não tem uma alma artística, ele não existe, na minha opinião, né? E vice-versa, a mesma coisa. Se você tem um filme artístico lindo, maravilhoso,
mas esse filme, ele não tem a capacidade de ser veiculado em nenhum lugar, você não consegue exibir ele em nenhum lugar, ele não é um filme comercial. Às vezes você tem até como objetivo que não seja um filme comercial, é um filme cult, mas normalmente quem faz um filme cult já tem um nome, né? Um diretor já conhecido, então as pessoas já de cara vão assistir aquele filme, porque já reconhecem aquele diretor, então não importa se é um filme que não foi feito comercialmente, né? Agora, se você está começando, você tem que ter isso em mente também. Então, o produtor, ele tem esse papel. Às vezes, por exemplo, existe um embate, né? Às vezes eu e a Josi, não, eu quero tal ator. Não, esse ator não vende. Mas o que eu posso fazer se esse ator não vende? O ator que você acha que vende não é bom ator, então não quero ele. Então, assim, tem esse embate, entendeu? Que tem que ter um consenso. Em algum momento vai ter que ter um consenso, porque as duas coisas são importantes, né? A gente tem que pensar nas duas coisas. E então, se você tiver uma pessoa do seu lado que possa compreender a importância do seu trabalho, e você também compreender a importância do trabalho dela, né? Então, eu acho que isso tem grandes chances de dar mais certo. Que não é fácil trabalhar em equipe, sabe? Não é fácil. Então, se você não tiver se você tiver uma pessoa que só quer fazer do jeito dela o negócio, não vai dar certo. Então, você tem que fazer um negócio que você tem que entender o lado da pessoa e a pessoa entender o seu. Então, tem que ter esse equilíbrio. Às vezes você vai ceder, às vezes a pessoa vai ceder. E assim vai. Por isso que está dando certo, eu e a Camila. A gente às vezes quer se matar, mas dá tudo certo. A Deise falou aqui que a gente é muito pé no chão, né? Que eu acho que é por isso que dá certo, porque a gente também já tem uma certa idade, assim, né? A gente já passou muito perrengue, já quebrou muita cara, já viu que as coisas não são fáceis, né? Então, a gente tenta ter o pé no chão, porque a gente sabe que viajar muito, né? Enfim, é bom viajar nas ideias, mas a gente tem que também ter a noção prática da realidade, de onde a gente vive, né? Do mundo que a gente vive, enfim, de tudo ao nosso redor. Porque senão realmente fica muito difícil. Inclusive, a gente fez, nesse curso que a gente fez, eu sempre pensava pelo lado da produção, que a gente era muito prática, né? Então a gente precisa criar documentário, criar curta-metragens e gravar e fazer as coisas, sabe? E aí tinha muitos alunos que eram muito mais jovens que a gente, então eles entravam numa onda de viajar, de fazer umas coisas muito maiores, e eu sempre pensava assim, não, isso daqui vai ficar bom, gente, isso daqui, ó, a gente não vai ter esse trabalho, vai fazer assim, e depois eles queriam me matar, dizendo que não dava, e acabava fazendo do jeito que eu, a Camila, falava, e não é que ficava incrível ainda o negócio, e dava certo, que a gente sabia o que dava até o limite que a gente podia chegar por causa de dinheiro, por causa de disponibilidade, inclusive, porque aquilo era um curso, a gente não estava recebendo para fazer, então a gente não tinha muito tempo também para disponibilizar para fazer um curta, por exemplo. Então, a gente foi dentro disso e acabava que dava. Só que as pessoas ainda com a imaturidade, às vezes, de ser um pouco mais jovem, não pensam dessa forma. Sim. E não que a gente saiba tudo, né? Porque a gente também está aprendendo. Então, por exemplo, a gente fez esse primeiro projeto. No Desconstruindo Maria, tinha um elenco de mais de 10 atores. Aí, agora, o próximo que a gente colocou nesse edital de agora, são acho que 2 atores. Então, assim, a gente tem que assim, cara, vamos pensar numa história que dê para a gente fazer. Porque, por exemplo, aquele dinheiro que você vai tirar dos 8 atores, você pode investir mais em qualidade técnica, ou você pode até pegar um ator que você vai pagar todo aquele dinheiro só para aquele, mas você pode chamar uma pessoa conhecida, né? Ao invés de pegar 10 atores que não são conhecidos, você pode pagar 1 ou 2 que são conhecidos, e aí você vai vender mais o seu projeto. Então, assim, você vai pegando essa experiência de ir adequando o seu projeto melhor de acordo com a verba que você tem. Entendeu? É um projeto, por exemplo, o Desconstruindo Maria, foram 4 diárias. Então, por dia, cada pessoa da equipe tinha que receber por aquela diária. Então, se você consegue fazer um projeto que é em menos locações, você consegue diminuir o número de diárias. Então, por exemplo, esse próximo projeto são 2 diárias só. Então, você consegue pagar melhores profissionais. E um local só. Um local só, 2 diárias, você consegue pagar uma equipe melhor, mais capacitada, para que o seu filme também vá tendo uma capacidade, uma qualidade melhor, né? De qualidade artística, técnica e tudo, né? Você vai aprendendo. Às vezes você quer, quero um filme com 20 pessoas.
Tá, mas então 20 pessoas, né, no elenco, você vai ter que contratar pessoas que vão aceitar aquele cachê baixo. Se você fizer algo com menos pessoas, né, no elenco, você vai conseguir pagar um pouquinho melhor para cada um. Então, você vai conseguir atores melhores, ou não necessariamente melhores, mas mais conhecidos, se esse é o seu objetivo, né, vender o filme, divulgar o filme. E aí você vai aprendendo esse tipo de coisa, entendeu? Então, por isso também que a parte artística trabalha muito junto com a parte de produção, né? Porque você vai trocando ideia, eu e a Josi, a gente o tempo todo a gente troca ideia. Desde da concepção inicial do projeto. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um negócio assim, não, isso daí não vai dar certo, porque vai precisar muitas diárias, elenco muito grande, vamos fazer um negócio diferente? E, ao mesmo tempo, também é complicado, porque você não pode restringir muito a criatividade. Às vezes eu penso, então tá, então você quer que eu faça um filme sentada, um ator só, então vai ficar uma porcaria esse filme. Então não posso fazer nada? Então, como assim? Então não é filme, então vamos fazer uma conversa com os outros. Né? É bem assim mesmo. Então, tem que ter um meio termo, né? Você não pode nem ir lá, nem cá. Então, para chegar nesse meio termo, não é tão fácil, mas com o tempo você vai vendo, né? Onde você pode ceder, onde não pode. Às vezes não tem como ceder, né? Às vezes tem uma coisa que não tem como abrir mão, e aí você vai batalhar por aquilo. E é isso. É isso, pessoal. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade? Antes que acabe a luz aqui, eu fique totalmente no escuro de novo. Independentemente de qualquer coisa, vai dar tudo certo. Sempre. Pode ter certeza. Amém. Você não pode desistir. Só a felicidade de estar aqui com vocês já vale tudo para mim. Então, tenham certeza de que tudo vai dar certo, sempre. Uma ótima noite a vocês todos. Obrigada, Michele, obrigada. Gente. E assim, vocês podem pensar também nisso, como às vezes as pessoas aqui, né, têm um outro emprego, eu e a Josi também, a gente tem um outro emprego, mas você consegue fazer isso como no início, né, como algo que não tome todo o tempo da sua vida, né? Às vezes porque no início para ganhar dinheiro é difícil. Um projeto que você faz vai pagar as contas o quê? De um mês em um ano? Então, assim, a gente não vive disso ainda, é o nosso objetivo, né? Mas você pode começar aos poucos, você faz um projeto hoje que você consegue conciliar com outro trabalho que você tem, e aí você, enfim, vai tocando aquele projeto juntamente com o seu trabalho principal, né? O seu ganha-pão, por exemplo, e aí você vai seguindo. E aí, quando os projetos tomarem conta do seu tempo de uma forma tão significativa que você não possa dar conta do seu trabalho principal, maravilha, você atingiu o seu objetivo de viver de arte, né? De viver do meio audiovisual, que é o que eu e Josi queremos, e quem sabe um dia, né, a gente vai fazendo aos poucos, começando pequenininho, e um dia a gente chega lá. É isso, gente. Então é isso, se alguém tiver uma dúvida... eu faço. Oi? Falei, é justamente o que eu faço, eu tenho o meu emprego, eu brinco que eu tenho o que paga as contas, né? Então, exato. E aí a gente vai criando. É isso aí. E qualquer gente, eu adorei. dúvida que vocês tenham depois, que surja durante a semana, também pode mandar no e-mail da Bigode Branco, que a gente tenta responder para ajudar de alguma forma, com alguma dúvida que vocês não lembraram agora e que queiram tirar, a gente tenta ajudar, se tiver ao nosso alcance, né, Camilo? Isso. Tá. Eu até já mandei o e-mail para me passar depois o contato, e se a gente surgir mais alguma pergunta, já está gravado lá o e-mail. Tá bom. E depois, inclusive, a gente vai disponibilizar essa aula, né, esse workshop está sendo gravado, porque, inclusive, é um das contrapartidas, né, desse edital que a gente participou. O projeto ele tem que ser gravado e tem que ser disponibilizado gratuitamente na internet. Então, ele está sendo gravado, a gente vai publicar ele, né, no YouTube ou no Vimeo, e aí depois a gente pode mandar para vocês também, e aí vai ficar gravado e registrado para sempre. Quem quiser assistir de novo, enfim, tirar dúvidas, vai ter toda aquela apresentação, vai ficar lá registrada, né? Eu vou querer sim, para assistir de novo depois. Muito obrigada, adorei, meninas. Tchau, gente, obrigada. Bom, obrigada pela presença. Tchau. Eu que agradeço. Eu que agradeço sempre e aguardando as próximas surpresas de vocês, com certeza. Independentemente de crença, de fé, de religião,
Fiquem todos com Deus. É uma satisfação, um grande presente estar aqui. Muito obrigada, muito agradecida. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Para todos. Obrigado, Camila. Obrigado, Josi. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite.